E agora, com a palavra, o ministro de Estado de Saúde, Marcelo Queiroga. Evangelho de Mateus. Dai de comer a quem tem fome. Dai de beber a quem tem sede. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, pois serão saciados. A melhor justiça é a justiça de Deus. Há a justiça dos homens. Ela também é boa, mas às vezes pode cometer injustiças. O Brasil, em 1988, instituiu o Sistema Único de Saúde, o principal instrumento de justiça social da República Federativa do Brasil, que escreveu na sua Constituição, no artigo 1º, que o compromisso fundamental da República Federativa do Brasil é com a dignidade da pessoa humana. Não há dignidade da pessoa humana sem o direito fundamental à saúde, sem o direito fundamental à educação. Enfim, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas e implementadas por um sistema de saúde de acesso universal, integral, igualitário e gratuito, que é o nosso SUS. É um dever de todos os brasileiros defender o Sistema Único de Saúde. Não é só dizer viva o SUS, é viver realmente o SUS e fazer com que ele seja sustentável. Não há acesso sem a sustentabilidade do sistema de saúde. E para que isso ocorra, é necessário que as gestões públicas sejam comprometidas com a alocação adequada dos recursos públicos. E não há política pública eficiente que não seja construída com bases técnicas sólidas. É por isso que, quando eu assumi o Ministério da Saúde, no dia 23 de março de 2021, portanto, como o 50º ministro da Saúde da República Federativa do Brasil, e nenhum, absolutamente nenhum dos meus ilustres antecessores, nem de perto, enfrentaram o cenário de dificuldades e desafios que esse ministro que vos fala enfrentou. Enfrentamos a maior emergência de saúde pública que o mundo já viu. Enfrentamos, como é próprio de ambiências como uma emergência sanitária como a da pandemia da Covid-19, crises políticas. Enfrentamos as peculiaridades de gerir um dos ministérios mais complexos dessa esplanada. E enquanto combatíamos o vírus, nós avançamos na modernização da gestão do Ministério da Saúde, valorizando os técnicos do Ministério. Eu tive que trocar os pneus do carro com o carro andando. E esses técnicos hoje integram o primeiro escalão do Ministério da Saúde. E foi com os servidores públicos que fizemos transformações no Sistema Único de Saúde. E eu quero ousar a dizer aos senhores que em nenhuma gestão se fortaleceu tanto o Sistema Único de Saúde como nessa gestão. Foram investidos somente no enfrentamento à pandemia da Covid-19. Mais de 500 bilhões de reais. Nós triplicamos a nossa capacidade de vigilância em saúde. Nós fizemos mudanças no modelo de remuneração da atenção primária. Nós fortalecemos a atenção especializada à saúde, ampliamos a disponibilidade de leitos de terapia intensiva, que durante o pico da pandemia chegaram a 46 mil leitos de terapia intensiva. Os casos de síndromes respiratórias agudas graves diminuíram e deixamos um legado de mais 7 mil leitos de terapia intensiva para o Sistema Único de Saúde. Também avançamos na área
da gestão, da ciência, tecnologia, inovação e insumos estratégicos. E com o apoio do Parlamento, modificamos a legislação do SUS, a Lei 8.080, através da Lei 14.313 de 2022, que modificou os critérios para incorporação de tecnologia no SUS, estabelecendo parâmetros econômicos claros para essas incorporações, introduzindo os núcleos de avaliação de tecnologia em saúde no ordenamento jurídico do nosso país, para garantir que as evidências científicas sejam avaliadas com qualidade, com base no melhor da evidência científica. Também autorizamos, através dessa lei, com que o Ministério da Saúde, ouvido a Conitec, pudesse ampliar o uso fora do bulário de determinados medicamentos, que é importante para a execução das políticas públicas. Por outro lado, tivemos que ser duro ao recomendar vetos em determinadas legislações que incorporavam medicamentos antineoplásicos em 48 horas na saúde suplementar. Mas, em contrapartida, criamos um novo horizonte para as incorporações de tecnologia em saúde no âmbito da saúde suplementar, com a lei que converteu a medida provisória do presidente da República, a Lei 14.307 de 2022, que foi relatada pela deputada Silvia Cristina. E por essa legislação, as tecnologias incorporadas no Sistema Único de Saúde, em 60 dias, devem obrigatoriamente integrar o rol de coberturas obrigatórias da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Essas são apenas algumas ações que foram realizadas nesse período de cerca de 2 anos que vamos completar no dia 31 de dezembro, à frente do Ministério da Saúde. É uma contribuição que deixará um legado positivo para o Sistema Único de Saúde, que trará transformações de longo prazo. A Conitec se assemelha ao NICE, do Sistema de Saúde inglês, do NHS. Ainda não é um órgão totalmente independente, mas ele foi fortalecido. E os senhores lembram que eu estive em uma comissão parlamentar de inquérito e falei na Conitec, e aquilo causou estupefação. Não é? Felizmente, foi uma oportunidade que tive para falar aos brasileiros sobre a necessidade de melhorar a discricionariedade técnica das decisões que são tomadas no âmbito do Poder Executivo. E assim nós vamos avançando. A pauta das doenças raras tem sido priorizado no governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, na pessoa da nossa primeira-dama, Michele Bolsonaro, que desde o momento incluiu essa agenda no topo da prioridade do governo federal, em uma ação conjunta entre o Ministério da Saúde e o Ministério dos Direitos Humanos, inicialmente representado pela ministra Damares Alves e agora pela ministra Cristiane Oliveira. Então, o governo trabalha junto, trabalha em parceria para trazer benefícios reais para a sociedade brasileira. Antes de assumir o Ministério da Saúde, mas o presidente já tinha feito a minha indicação, eu fui convocado pela primeira-dama e pela ministra Damares para que ingressasse nessa agenda extraordinária das doenças raras. E é uma convocação, não é um convite que se aceita ou não. É algo que nós temos que efetivamente abraçar. E é uma das pautas mais legítimas que nós temos à frente da saúde pública. As doenças raras, elas não são tão raras assim, sobretudo quando temos um país com mais de 210 milhões de habitantes. Né? Aqui mesmo temos a Edna, que é a mãe da nossa querida Laísa Guerreira, temos o deputado Valteni, e através da Edna e do Valteni eu cumprimento todos os pais de crianças raras do Brasil, né? E renovamos o nosso compromisso
com as famílias. Eu entendo que o principal ativo no combate a doenças raras é justamente as famílias. É muito mais importante do que uma terapia, é muito mais importante do que os centros especializados em reabilitação, né? Porque, como a Laísa falou, a doença AME, né? Em inglês, a sigla é SMA, né? Em português, essa língua extraordinária traz esse nome de AME, né? Que não tem nada de amor, mas alerta-nos para a necessidade do amor ao próximo, né? Que é o principal mandamento de Cristo, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não é? A minha convivência com a doença rara não vem dessa convocação da primeira-dama e da nossa ministra Damares. Ela vem do período da minha infância. Eu convivi com 2 coleguinhas que tinham a doença de Duchenne. Eles não estão mais aqui, mas nós estamos aqui para defender os interesses. Estando aqui nessa cadeira ou em outra cadeira, faremos isso de maneira determinada, para cobrar do poder público que essas políticas elas sejam mantidas, elas sejam ampliadas, para que o preceito da Constituição Federal se cumpra. Durante esse período de gestão, foi ampliado o programa de triagem neonatal, em atenção à legislação aprovada pelo Congresso Nacional. Nós temos que ampliar a triagem neonatal para fazer o diagnóstico de maneira mais precoce, para que os tratamentos cheguem e possam surtir o efeito desejado. Foram aprovados já mais de 60 protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas relacionadas com as doenças raras. Somente em atenção à atrofia muscular espinhal, a AME, nós incorporamos as 3 principais alternativas terapêuticas disponíveis, como foi dito aqui pela Luciene. O Nusinercena, que em 2018 era a grande reivindicação, é um medicamento que tem resultados muito bons, como pudemos aqui depreender pela fala muito eloquente e emocionante da minha querida amiga Laísa Guerreira. Recentemente foi incorporado o Risdiplam, que tem uma forma de aplicação mais cômoda para os pacientes, e agora a primeira terapia gênica incorporada em um sistema de saúde da magnitude do Sistema Único de Saúde em um país que é um país em desenvolvimento. Não é um país rico como os países do primeiro mundo. Essa agenda começou desde o início da minha gestão, através de diálogos com o Leandro Fonseca, a quem eu já conhecia desde a época que presidia a Agência Nacional de Saúde Suplementar, e através do Renato Carvalho e da presidente e executiva principal da Novartis, a senhora Marie France. Então, enquanto as pessoas me cobravam nas redes sociais, pela AME, nós estávamos em silêncio trabalhando para ampliar o acesso daqueles que têm AME ao que pode representar de tecnologia avançada. E inauguramos uma nova forma para ter essas terapias no Sistema Único de Saúde, através do acordo de risco gerenciado. Não é só parcelamento do valor, e nem tampouco, como a imprensa diz, o SUS vai incorporar o medicamento mais caro do mundo. Não é questão de ser mais caro ou menos caro. Na realidade, essas medidas não são feitas assim pelo valor nominal da terapia. Tem que se analisar um contexto, o contexto da aplicação e da implementação desses tratamentos. E aqui há um compromisso de se monitorar os resultados, através de escalas, escala motora, e a indicação tem que ser a melhor. Nós temos que indicar naquele nicho de situações onde existe a melhor evidência. É difícil construir evidência quando falamos em doenças raras. Se constrói a evidência de uma maneira diferente das doenças prevalentes. Nós sabemos disso. E a legislação que foi aprimorada, a Lei 14.307 de 2012, o decreto que regulamenta, trouxe já, através de uma portaria da Secretaria de Ciência e Tecnologia, discutido em audiência pública amplamente pela comunidade, os valores da razão de custo-efetividade incremental, o ICER, que para as doenças prevalentes é R$40 mil por ano de vida salvo ajustado ao quali. Para as doenças raras, esse limiar é outro.
E, às vezes, parece que nós queremos precificar a vida. Não, nós estamos precificando vida. Isso é um parâmetro econômico que é usado em todos os sistemas de saúde de acesso universal, como o nosso, notadamente o Sistema Único de Saúde brasileiro, que todos sabemos que é um sistema subfinanciado. Todos queremos mais recursos para a saúde, mas esses recursos vêm dos impostos que são pagos pelos brasileiros. E os brasileiros não aguentam pagar mais impostos. Portanto, é dever dos gestores públicos que tenha eficiência na gestão desses recursos públicos. Nós vamos monitorar os resultados, vamos fazer isso juntos com a indústria farmacêutica e vamos trazer, pela magnitude do que é o Sistema Único de Saúde, uma contribuição extraordinária para a ciência a nível mundial. Essa não é a primeira terapia gênica incorporada, mas não vai ser a única. E ela não é só aplicável para doenças raras, é aplicável na área do câncer e em muitas outras áreas. E é necessário que tenhamos a parceria com a indústria inovadora, para que essas incorporações sejam feitas sem destruir o Sistema Único de Saúde. Nós temos observado com interesse o parlamento, sempre muito comprometido com as justas demandas da sociedade brasileira, buscando a aprovação de leis para introduzir medicamentos. Agora mesmo tem uma legislação que quer introduzir essa terapia na farmácia popular. Óbvio que não se aplica à farmácia popular. Na realidade, nós já temos uma das legislações mais avançadas de saúde do mundo, a Lei 8.080. Não é necessário modificá-la toda hora. O aprimoramento dela é ela ser cumprida na ponta. E quem faz a legislação infralegal é o Ministério da Saúde, são os seus técnicos. E é necessário que compreendamos e possamos valorizar as nossas autoridades sanitárias. Não é desacreditando as autoridades sanitárias que nós vamos avançar no sistema de saúde. Absolutamente não é. Nós só faremos isso se tivermos uma autoridade sanitária forte, que seja acreditada pela sociedade e que as decisões administrativas elas possam gerar as suas consequências. Às vezes eu falo uma fala meio dura, as pessoas dizem que eu sou bolsonarista por conta dessa fala, e eu sou mesmo, até porque eu sou ministro dele, né, ele que me escolheu. Pois bem, não é a caneta perdulária do doutor de branco, nem a caneta generosa do doutor de preto que vai resolver os problemas da saúde pública. O que vai resolver são as políticas públicas. E somos nós, o Ministério da Saúde, que fazemos essas políticas públicas. E serão cada vez mais apropriadas à medida que os cargos sejam ocupados por técnicos, não loteados, e entregues para negociação política, como nós assistimos em um passado que não queremos ver de volta. É necessário ter coragem para dizer as verdades. Só a verdade liberta. Todos nós nos emocionamos com a Laísa Guerreira. E já é a segunda vez que eu me emociono com ela. A terceira, porque quando eu a conheci, em 2017, foi numa reunião na casa do deputado Enivaldo Ribeiro, da Paraíba, o pai da senadora Daniela Ribeiro. E o Ricardo, meu ilustre antecessor, foi à Paraíba, e a Laísa levou uma cartinha, leu para o Ricardo perguntou com aquele jeito dele, né? Uma pessoa extraordinária. Você já entrou na justiça? Porque se não tiver decisão judicial, eu não posso fazer, porque não tem essa política pública. Hoje ele é um grande amigo da Laísa, né? Aquilo me chamou muita atenção, ela era uma garotinha, né? E depois eu continuei em contato com ela, com a Edna, e tive a feliz ventura de assumir o Ministério da Saúde, e estamos trabalhando juntos para ampliar os direitos das crianças com doenças raras. Quero também agradecer a nossa consultoria jurídica, na pessoa do Dr. Rafael Comparim e do Dr. João Bosco Teixeira. Eles são muito eficientes, têm nos ajudado na discussão, seja com a Procuradoria-Geral da República, seja nas instâncias do Judiciário Brasileiro, no STF, no STJ, nos tribunais regionais. O Brasil e o Ministério da Saúde, somente em 2021, despendeu cerca de 2,2 bilhões de reais em ações judiciais. Isso equivale quase ao valor do programa da farmácia popular
do Brasil para beneficiar 6.600 pacientes. Somente com atrofia muscular espinhal, para atender 100 pacientes, e muitas vezes a indicação não é a melhor possível, e a gente tem que buscar o nicho das melhores indicações, se despendeu R$1 bilhão. E é justamente nessa parceria com a indústria farmacêutica, com a Novartis, e segundo o que eu tinha tratado com a própria Marie-France, lá em Davos, na Suíça. Ministro, nós queremos que essa terapia tenha o melhor destino, que ela seja aplicada no melhor da indicação clínica, porque nós temos muitos elementos para afirmar que, se essa terapia for aplicada de maneira precoce nas crianças com AME tipo 1, essas crianças podem ter o mesmo destino do filho do meu querido deputado. Filho ou filha? Filha do deputado Valteni, que hoje está andando e com pouquíssimas restrições, né? Parte respiratória bem. E vamos avançar, porque nós temos mais de 300 centros especializados de reabilitação. E temos uma linha de cuidado para as doenças raras. Então, meus amigos, muito obrigado a vocês e que Deus abençoe o nosso Brasil. Forte é a nação, cujo Deus é o Senhor. Muito obrigado.